Muito bem, estamos a postos para começar mais um dia de estudos do GEAL, o Grupo Espírita Amigos da Luz do Japão, que integra o Japão, o Brasil, o mundo inteiro nessa corrente do bem, de paz, de amor, de união, aonde nós, juntinhos, ainda que distantes, mas com o coração um do ladinho do outro, vai estudar o Evangelho de Jesus, vai reviver os ensinamentos do Cristo nas nossas vidas e juntos, coladinhos, vamos evoluindo juntinhos, porque assim fica muito mais fácil. Sinta do seu lado daí a energia que vibra desse grupo que se ama, que é uma família maravilhosa. Para quem está no YouTube, ajuda a gente, curte a nossa live, curte os outros vídeos que você vai assistir aqui das lives anteriores, compartilha com os amigos, com a família, com aquela pessoa que você quer bem, com aquele pontinho de luz a mais que você espera no mundo. Compartilha a nossa live e vem se juntar conosco a fim de que a gente possa estudar em conjunto. Para quem está aqui comigo no Zoom e vai participar ao vivo, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de cada um aqui, sempre abrilhantando o nosso estudo. Tem gente do Japão, da Inglaterra, aqui do Brasil, da Itália, do Canadá, da Suécia, do mundo inteiro nessa corrente do bem, vibrando boas energias e estudando juntos. Para a gente começar com muita luz, com muita paz, quero convidar a nossa irmã Eliana para fazer a nossa prece de abertura. Eliana, por favor. Vamos fechar os olhos, se assim preferirmos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais uma oportunidade que temos de nos reunirmos aqui. Agradecemos a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, nossos anjos da guarda, nossos mentores, nos intuindo e criando uma vibração de amor, de paz e de tranquilidade, para que esse estudo seja muito proveitoso e que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos hoje. Então, assim, agradecemos essa oportunidade, agradecemos ao nosso amigo que vai, o Tacílio, que vai fazer a apresentação, e agradecemos a todos que aqui se reúnem, encarnados, desencarnados, ao vivo e no YouTube, que vão assistir depois. Então, muito obrigada, muita paz e muito amor nesta hora de trabalhos e estudos. Que assim seja. Obrigado, Eliana, por nos trazer a prece de abertura. Hoje a gente estuda, né, continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1. A gente começou o capítulo 1 na semana passada, falamos sobre a primeira revelação, sobre Moisés. Hoje nós vamos falar sobre o Cristo com o professor Otacílio, que é esse amigo querido, essa alma que é muito caridosa para todos nós, que nos permite desfrutar um pouco da sua sabedoria, da sua experiência, do seu conhecimento, e a gente tem a alegria de ter o professor Otacílio com a gente, porque muito mais do que uma alma abençoada que nos permite estar aqui, mas é uma pessoa de uma humildade invejável, uma pessoa que traz luz realmente aos corações. Hoje a gente está sem a Miyuki, que é a nossa leitora oficial, e eu vou abrir mão do protocolo da leitura, afinal é uma leitura extensa, merece estudo, mas como a gente está com o Otacílio, eu vou direto para esse querido que vai trazer o estudo da noite para a gente, da noite do Japão, de dia aqui do Brasil. Se você está no mundo inteiro, bom dia, boa tarde, boa noite. E ele vai nos trazer o estudo e a gente vai comentando depois, cada um a seu modo. Professor Otacílio Sá, a nossa gratidão eterna por você sempre colaborar aqui com o GEAL. Obrigado, Jefferson, pelas suas palavras carinhosas, mas a gente é apenas um companheiro, um irmão, que continua fazendo esforço de mudar o comportamento diante do conhecimento espiritual que a gente vai aprendendo. Somos todos nós espíritos ainda, né, habitantes de um planeta de expiações e provas, e todos nós ainda temos muitos compromissos com a Terra,
com o nosso passado e estamos aqui fazendo o esforço de mudar de rumo, né? E por isso mesmo é que nós estamos estudando, buscando conhecimento dos valores espirituais, porque até pouco tempo todos nós estávamos distraídos desses valores, procurando simplesmente nos colocar diante da vida física como se ela fosse a única. Hoje a gente sabe que a gente é espírito imortal, que essa vida que a gente tem é apenas um capítulo, uma página de um livro extenso que nós estamos escrevendo ao longo das nossas experiências. Já tivemos milhares de encarnações, vamos ter ainda outras tantas, porque mesmo passando por um mundo de regeneração, será ainda o mundo de regeneração um mundo corporal, onde a gente vai ter muitas encarnações fazendo o esforço de crescer cada vez mais na direção do nosso grande destino, que isso é que é lindo. Nós todos seremos um dia espíritos angelicais, espíritos puros. E é nesse sentido que a gente ainda tem tanta dificuldade de compreender Jesus. Porque Jesus é um espírito crístico, um espírito angelical, um espírito puro. Porque a gente vai aprendendo devagar, não é, a importância de Jesus. Apesar de tudo, Jesus é o grande esquecido da humanidade. Nós hoje, por exemplo, estamos vivenciando uma mudança de presidência nos Estados Unidos e todo mundo, todas as notícias giram em torno disso. Se fala tanto num homem que tem importância muito pequena no cotidiano da vida, do mesmo jeito que tiveram Césares antigos, onde eles estão? O que é que foi feito dos grandes imperadores, não é? No entanto, a figura de Jesus, que não teve nenhum poder humano, temporal, não é? Marcou uma época tão importante que fez com que a humanidade contasse o tempo antes dele e depois dele. Apesar disso, de toda a humanidade já ter ouvido falar de Jesus, ele ainda é o grande desconhecido, porque nós não nos dignamos ainda, né, de abrir as narrativas que os evangelistas fizeram dele e poder, através dessas espécies de biografias de Jesus, conhecê-lo, as suas ações e os seus ensinamentos. O Mahatma Gandhi, uma vez perguntado, né, sobre se ele era cristão, ele respondeu, porque ele foi também estudou na Inglaterra, né, então teve uma formação ocidental junto com a formação indiana dele. E ele então disse: olha, se você me pergunta se eu sou cristão dos homens, eu não sou. Mas se você me pergunta se eu sou cristão do Cristo, eu sou. Fazendo dignamente a diferença entre a nossa, não é, visão estreita e torcida de Jesus e a visão real e profunda que a gente precisa ter dele. E ele disse depois, ainda em seguida, se todos os livros, não é, as informações sagradas de todos os povos fossem perdidas, mas tivesse mantido o Sermão do Monte, a humanidade não teria perdido nada, mostrando a grandeza dos ensinamentos de Jesus. E poucos de nós, né, já teve a coragem de ler o Sermão do Monte inteiro. Então, quem gosta de estudar o Evangelho, pega o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, 6 e 7, onde está escrito, narrado, o Sermão do Monte de forma mais ou menos completa por Mateus. E quando a gente lê o Sermão do Monte, a gente vê a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus. Então, Kardec começa muito bem o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando, não é, historicamente o papel
das pessoas que despertaram na Terra a preocupação do ser humano com os valores da espiritualidade superior. Começa com Moisés mostrando o conceito de um Deus amoroso, um Deus criador, um Deus Pai bondoso, não é? Poderoso, justo, não é? Mas ainda de uma forma muito dura, porque a humanidade tinha muita dificuldade de fazer a transição da adoração de muitos deuses e compreender uma fonte inteligente, com inteligência suprema no universo. Então, essa transição de conhecimento leva muito tempo mesmo. A gente tem as ideias de Moisés já com 3.300 anos na nossa história, por aí. Depois ele apresenta, então, a figura de Jesus, que tem 2.000 anos, né? Que a gente tem esse conhecimento, mas que ainda nós não penetramos na profundidade dos conhecimentos de Jesus. Então, Kardec começa dizendo isso muito claramente, mostrando, primeiro, que Jesus não veio destruir aqueles ensinamentos espirituais que Moisés trouxe. Ao contrário, ele veio mostrar como cumprir esses ensinamentos, certo? Então, ele vai dar um sentido espiritual mais profundo, mais permanente, para que a humanidade pudesse prestar atenção na sua realidade transcendente, na sua realidade espiritual. Depois ele mostra que a lei que Jesus veio dar cumprimento era aquela parte dos ensinamentos de Moisés que tinha significado espiritualizante. Porque Moisés, como um legislador, ele também teve que legislar comportamentos imediatos para manter um povo insubordinado numa espécie de ordem harmônica. Então, ele cria um monte de regras sociais que valeu no tempo dele, mas que não vale hoje, porque a humanidade progride. Então, Jesus faz essa distinção da lei de Deus e da lei de Moisés, exatamente no Sermão do Monte. Porque ele diz: aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso era a lei mosaica. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, mostrando que a lei de Deus é a lei de amor. Então, Kardec sintetiza isso muito bem, lembrando que o próprio Mestre Jesus disse, não é, que toda a lei e os profetas se resume nesses dois ensinamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força da nossa alma, e amar o próximo, como devemos também desenvolver o amor em nós mesmos, mostrando que a gente tem a prática de 3 amores: o amor ao Criador, o amor a si próprio como criatura de Deus, e entendendo isso muito bem, transferir esse mesmo amor para os nossos semelhantes. Então, é uma regra de comportamento, não é uma religiosidade pura e simplesmente, não é uma religião, uma frase que tem sentido religioso, não é? Porque a religião ficou muito desgastada na história da humanidade pelos abusos cometidos em nome dela, não é? Então, por causa disso, a gente tem que fazer essa distinção. Não é uma regra, não é, religiosa, é uma regra de comportamento. É o comportamento do ser humano que tem que melhorar. Então, ele vai desenvolvendo todos esses ensinamentos e mostra como Jesus mostrou que isso é de fundamental importância, porque ele afirma que o céu e a terra passariam, mas todas essas leis, todo o conteúdo dessa lei terá que ser cumprido até o último detalhe, até o último iota, até o último pingo do i, até o último ceitil, que são as coisas mínimas que a humanidade às vezes nem presta atenção das suas importâncias. Então, Jesus salienta isso com muita precisão, mas a gente deixa passar, porque a gente lê
e não presta atenção, não analisa, não medita sobre o alcance dessas coisas. Não é? Então, aí Kardec começa, então, a tentar mostrar para nós, não é, a figura de Jesus um pouco como um espírito excepcional nessa lição. E aí, para a gente entender um pouco que Jesus é um espírito excepcional, a gente tem que focar um pouco no Evangelho de João, porque o Evangelho de João coloca Jesus como o Espírito que estava antes da fundação do mundo com Deus e que era o Verbo que gerenciou a formação do nosso planeta. Então, João coloca Jesus como fundador, o formador do planeta Terra e do seu desenvolvimento. Não é? E a gente vai ver isso bem detalhado nos conhecimentos da doutrina espírita. Quando a gente lê o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, a gente vê, não é, Emmanuel mostrando para nós a importância desse espírito grandioso, excepcional, como diz Kardec, como sendo participante de uma falange de espíritos angelicais que são responsáveis pela orientação e governadoria de sistemas planetários. Então, a gente não imaginava que isso existisse na natureza, porque a gente ficou muito concentrado no nosso mundinho, achando que o nosso mundo é o centro do universo, durante muitos e muitos séculos. Agora a gente percebe que o nosso planeta é apenas um planetinha que gira em torno de uma das estrelas da nossa galáxia, que tem entre 100 e 400 bilhões de estrelas, muitíssimas delas muito semelhantes ao nosso Sol, e que também tem sistemas planetários à sua volta, como a ciência tem descoberto hoje. Nós já temos hoje conhecimento de mais de 5.000 planetas girando em torno de outras estrelas pela nossa galáxia. E a gente está falando só de uma galáxia, porque hoje, com o conhecimento científico que a gente sabe que deve ter da ordem. Isso é uma estimativa dos cientistas, dos astrofísicos, da ordem de pelo menos 2 trilhões de galáxias. E tem galáxia como Andrômeda que tem mais de 1 trilhão de estrelas. A gente imagina o que é a vida, o que é sistema planetário por esse mundo, por esse universo afora. E saber que tem espíritos angelicais que já atingiram a culminância dos processos evolutivos, trabalhando com Deus, gerenciando, administrando, governando, dando sentido evolutivo para esses sistemas planetários. E Jesus é um desses espíritos. Então a gente começa a perceber a grandeza desse espírito que ainda é esquecido no nosso planeta, que faz o papel de ser o nosso governador espiritual, não é? Mas não governa só a Terra, porque Jesus tem a competência espiritual de participar dessa assembleia que governa milhares de sistemas planetários. Portanto, ele faz parte de uma pleiade de espíritos que tem comunhão direta com o Criador. Então, é claro que um espírito desse, nascendo entre nós, como Jesus fez, vai nos trazer a essência do conhecimento espiritual que nós precisamos. Jesus não cometeu um erro sequer, nada, porque ele tinha conhecimento absoluto das leis divinas. Ele vem narrar essas leis divinas para nós e mostrar como é que a gente faz uso dessas leis em nosso benefício, como a gente faz com as leis da ciência. Hoje a gente conhece as leis do eletromagnetismo, as leis da mecânica, não é? As leis da física quântica e as leis da termodinâmica. A gente usa todas essas leis para melhorar a qualidade de vida material nossa. Nós estamos falando aqui através do sistema eletrônico,
maravilhoso, uma mídia, não é? Nós estamos nos comunicando graças à luz, não é? Porque são as ondas eletromagnéticas, né, através desse mecanismo eletrônico que a gente tem, é que nos colocou aqui junto, né? Nós estamos em diferentes partes do planeta, mas estamos juntos. Imagina quando a gente compreendeu o significado das ondas mentais, que coloca todas as criaturas unidas entre si por um mecanismo semelhante. Então, são esses ensinamentos, né, que Jesus traz e que a gente precisa aprender para colocar em benefício de nós mesmos, conhecer as leis divinas, as leis que regulam o comportamento do ser inteligente, que somos nós, para que nós possamos viver em harmonia e em perfeita felicidade com o próprio Criador. Então, esse ensinamento, a presença de Jesus entre nós, representa algo tão grandioso que a gente ainda está longe de compreender, porque a gente fica preocupado com o que a gente vai comer daqui um pouco, né? Se eu realmente vou poder ter dinheiro para comprar isso ou aquilo que eu preciso aqui para cuidar do meu corpo, porque a gente está preocupado muito mais com o cuidado do corpo do que com o cuidado do nosso comportamento moral. Então, a figura de Jesus nesse capítulo representa o despertar para nós dessa grandiosidade, desse espírito que desceu das alturas que a gente nem é capaz de imaginar e veio ter conosco por breves momentos, né? E nesses breves momentos deixou um roteiro de ensinamentos tão profundos que mesmo a Terra progredindo, evoluindo ao longo do tempo, deixará de usar esses ensinamentos. Porque ele disse isso: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Porque ele não estava falando de coisa transitória, ele estava falando de coisas permanentes, da realidade espiritual, porque o espírito é imortal. Esse é outro conceito que a gente tem que compreender com Jesus. Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, ele está falando isso para nós. Olha, nós somos espíritos imortais e estaremos sempre sob a tutela do nosso Criador. Então, essa dimensão, né, de uma imortalidade ainda não nos alcançou de fato. A gente fala dela, a gente comenta ela, mas a gente está longe ainda de sentir essa exuberância dentro da gente. Por isso que a gente descuida. No cotidiano da vida, a gente esquece que é espírito imortal e briga com os outros como se aquilo fosse a coisa mais importante do momento, não é? Enquanto Jesus ensina: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, não é? Tenha paciência, se alguém te roubar uma túnica, dele também sua capa. Se alguém te dá um tapa no rosto de um lado, oferece o outro. Se alguém te obrigar a dar 1000 passos, dê mais 1000. Quer dizer, mostrando que a gente não deve resistir a qualquer atividade que venha da incompreensão. Ao contrário, a gente deve oferecer ao nosso semelhante esse conceito de imortalidade, porque todas essas coisinhas são transitórias e passageiras e características de um espírito ainda pouco adiantado. A gente deve procurar caminhar e adiantar, vencer essas dificuldades, agindo como espírito imortal. Então, enquanto o homem e a mulher não deixarem de ser homens e mulheres e passarem a ser espíritos temporariamente encarnados no corpo masculino e feminino, a Terra não muda de figura. O comportamento vai continuar sendo o mesmo, porque a gente está valorizando, não é, a vida transitória em vez de valorizar a vida imortal. É por isso que o Kardec insiste muito que o conhecimento do Espiritismo muda o nosso ponto de vista, porque a gente deixa de pensar no eu hoje
para pensar no eu que preciso construir em mim mesmo para ser o cidadão cósmico. O cidadão que vai viver não na Terra para sempre, mas vai extrapolar a vivência da Terra como um planetinha transitório para a gente vivenciar a imortalidade plena. Então, isso tem um alcance que ainda escapa da nossa imaginação. E é por isso que a gente vai devagar, né? Porque a gente vai adentrando a percepção nossa da realidade espiritual aos poucos. Do mesmo jeito que a criança, né, desde bebê, vai crescendo no seu ritmo natural, num processo de aquisição lenta, até atingir a fase adulta. A natureza nos dá muitos exemplos desse tipo de coisa, mas mostra para a gente que a perseverança na busca desses conhecimentos é que nos faz não desviar do caminho, não criar para nós dificuldades evolutivas. Eu tenho meditado muito nas lições espirituais que a gente recebe da doutrina e tenho a gente vai aumentando a percepção da gente das coisas espirituais. Quando a gente aprende que há uma lei de evolução, a gente ainda não compreende que a lei de evolução, ela nos dá o caminho mais rápido de sair da fase primitiva e chegar à angelitude. Qualquer desvio desse processo evolutivo que é natural é buscar atalhos espinhosos para nós. Porque a lei de causa e efeito, que vai nos mostrando que a gente está ou não na via evolutiva, ela é, não é, uma lei de correção de caminhos. Então, o aprendizado, ele passa pela experiência de saber. Então, quando a gente não sabe uma coisa, a gente experiencia e descobre se aquela coisa é boa ou não pelas consequências. Se ela é boa, a gente segue por ela. Se ela é ruim, e se a gente é esperto, se a gente não quer fugir da lei de evolução mais rápida, a gente não repete. Não é porque ela disse para nós, como resultado, que aquele caminho não é o melhor. E a gente, então, vai seguindo um processo evolutivo rápido. Mas, muitas vezes, a gente insiste no caminho, não é, que cria dificuldades para nós por orgulho, por vaidade, para mostrar para os outros que a gente é melhor do que todo mundo. Olha, fiz, está feito, se passar na minha frente, faço de novo. Né? Na atitude idiota de mostrar que é o grande bobo, né? Porque no final das contas, ficar repetindo coisa errada só cria dificuldade para nós mesmos. Então, o caminho evolutivo é o caminho traçado por Deus para que a gente vá mais fácil. É a porta estreita que Jesus sempre fala para nós. A porta estreita é a porta que não tem desvio. A porta larga tem muitas opções que são desviadoras do caminho do certo. O jeito de fazer certo é um só, de fazer errado são muitos. Não é? Então, a gente vai compreendendo, né, que conhecer os processos, as leis divinas, nos ajuda a fazer esse roteiro melhor. É por isso que nós que estamos aqui na Terra, nessa fase tão importante do nosso planeta, que é o conhecimento da realidade espiritual, marca, não é, uma transição importante para nós, porque se nós chegamos até aqui agora, através do mecanismo da lei de evolução, foi dando tropeços e seguindo caminhos espinhosos por causa das nossas teimosias em fazer coisas que atrapalham o nosso processo evolutivo. Mas ao conhecer como é que as leis funcionam, a gente passa inteligentemente a usar essas leis em nosso favor. Então, se alguém, por exemplo, nos agride, a gente pensa, puxa, eu sou um espírito imortal, ele também é. Se eu brigar com ele agora, eu vou ter que encontrar com ele mais tarde para poder desfazer isso. Então é melhor não brigar agora. Já resolve um problema de fato e não cria problema nenhum. E Jesus já tinha ensinado a gente a fazer isso há 2000 anos atrás.
Porque ele disse: olha, reconcilia com teu adversário enquanto você está a caminho com ele, porque senão vai virar expiação. Você vai ser entregue ao juiz. O juiz vai te julgar, te entregar ao oficial de justiça e pagarás até o último ceitil. Então, para a gente ir para um mundo de regeneração, a gente tem que aprender a não justificar mais erro. Não usar nem o se e nem o mas. Né? Porque a gente fala assim, fulano, por que você fez? Mas eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Quer dizer, a gente deixou o outro, com a ação dele, governar as nossas ações. Ao invés da gente parar, analisar e ver o que é o melhor para fazer e fazer por nossa própria conta. Então, a gente vai fazendo a escolha melhor. E ao fazer essa escolha melhor, e mesmo errando, corrigir o erro em tempo, a gente pode viver num mundo de regeneração. Então, a nossa transição de expiações e provas implica que a gente conquiste em si próprio a condução do próprio caminho, fazendo o esforço de fazer certo. E quando errar, corrige em tempo, enquanto está a caminho, como ensina Jesus. É isso que caracteriza o mundo de regeneração. Todo mundo querendo e fazendo esforço de fazer certo. A gente não será perfeito no mundo de regeneração, longe disso. O mundo de regeneração é um mundo transitório entre expiações e provas e mundo feliz. A gente está treinando os valores espirituais para viver um mundo feliz no mundo de regeneração. Então, a gente tem que compreender esses ensinamentos de Jesus o quanto antes e aplicá-lo para nós. Por isso que o Cristo representa o marco evolutivo do nosso planeta. Então, a gente pode ficar aqui falando, né, sobre Jesus o tempo que a gente quiser, mas o mais importante, o essencial é isso, que a gente tome ele como nosso mestre. É ele o nosso guia e modelo. A gente tem que aprender a fazer o que ele fez. Não é? Quando Jesus foi agredido no pátio do sacerdote Anás, não é? Porque respondeu uma pergunta que o sacerdote fez para ele, né? Simplesmente respondeu, atendendo a questionamento. O guarda que estava do lado, achando que Jesus tinha que ficar calado, de boca fechada, que não devia falar diante de um superior, veja que ignorância, dá um tapa no rosto de Jesus. E Jesus então questiona: por que você me bateu? Se eu falei a mentira, mostre-me. Mas se eu falei a verdade, por que você me bateu? Eu imagino onde será que está esse espírito desse guarda, né, que tem essa lembrança na sua memória, ter dado um tapa no rosto do governador espiritual do planeta. A gente não faz ideia do tamanho da nossa ignorância. Então é preciso que a gente saia disso, compreenda, entre, né, no sentimento de amor que Jesus coloca por todos nós e passemos a andar de mãos dadas com Ele para sempre. É assim que eu vejo essa lição que está aqui como um marco para a nossa mudança definitiva para a conquista mais rápida da nossa plenitude espiritual. Falar depois do professor Otacílio é complicadíssimo, porque ele nos. Não porque é difícil falar do Cristo, não porque a gente não entende o Evangelho. É porque ele nos mentaliza no seu magnetismo e a gente viaja. Quando o professor Otacílio fala, minha mente vai longe, eu vejo as imagens acontecendo, das histórias que o senhor sempre traz. E aí, nesse momento que o senhor trouxe essa história do centurião que deu o tapa no Cristo, parece que sim, era como se a gente pudesse estar presente naquele momento e sentir o magnetismo do próprio Cristo. E eu não tenho dúvidas, né, que a espiritualidade superior nesse momento nos abençoa também com todo o magnetismo necessário e a energia necessária, tanto para purificar o nosso coração e a nossa casa, mas também para abrir a nossa cabecinha que é tão fechada, que é tão dura, né? Como diria é,
o pessoal mais do Nordeste, é um coco duro, né, de castanha dura, já quase sem água, mas graças a Deus que a gente tem esse ser crístico que nos abençoa todos os dias e nos traz, mesmo depois de tanto tempo que a gente está aqui lutando na Terra, que com certeza a gente está aqui desde o começo, tentando e buscando evoluir, e tropeçando, e cometendo erros, e insistindo no erro, ele nos ama tanto e está aqui nos amparando, né, e nos prodigalizando pessoas de tanta luz como a que a gente tem, né? Não só o Otacílio, mas tantos outros que aqui vêm trazer os ensinamentos e também participam desse momento, né? Então, eu já vou convidar alguém para quem quiser falar, mas eu queria antes. O professor Otacílio me lembrou também, enquanto o senhor estava falando, começou a tocar uma musiquinha aqui na minha cabeça, e é estranho como isso acontece, porque tem uma figura aqui no Brasil que não é espírita, mas eu não tenho dúvidas de que tem uma mediunidade muito grande e recebe muita coisa da inspiração direta de seres de luz, chamada Padre Zezinho. Tem uma música que ele fala, e eu já cansei de falar ela aqui, que a criancinha pega uma tarefa escolar e fala, pô, assim, ó, o que que é preciso para ser feliz? E aí a instrução é muito simples. É amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Que quando chegássemos ao fim do dia, seríamos muito mais felizes. Então, isso é de uma sabedoria espiritual tremenda. E quando o professor Otacílio falava, começou a tocar essa musiquinha aqui, porque independente se a gente acredita no Cristo como o Messias, como o Salvador ou como governador da existência, ou se a gente nem acredita nele como figura espiritual, é preciso entender que existe uma figura gravada na Bíblia que passa ensinamentos que é considerada sim o mestre dos mestres, independente se a pessoa é judeu, se a pessoa é budista, ou qual religião que ela queira professar filosoficamente ou religiosamente, que existe uma figura de um mestre, de alguém que ensinou um caminho, que se eu colocar as atitudes dele e as parábolas dele em prática, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu não preciso acreditar em Jesus para me dizer cristão simplesmente pelas minhas atitudes. E aí eu convido quem quiser falar, se o professor Otacílio também quiser falar, porque, como eu disse, é complicado, porque a gente viaja nas palavras desse querido irmão. Pode ficar à vontade, gente. Eu tô esperando Adalberto Sensei. tô esperando as meninas se, né? Temos aí a nossa amiga Alice e tudo mais, né? Mas enquanto elas decidem, Adalberto, eu a vou, Silvia eu abriu o vou. microfone. Como você diz, né, as meninas na frente. Oi, Eu Silvia. gostaria, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Otacílio. Pois não. Quando, quando Jesus disse, podereis fazer o que eu faço e muito mais, e a gente pensa na nossa pequenez, na nossa limitação tão grande, e a gente se coloca na cadeira, na cama, e fala: eu não posso nada, eu não sou nada. Eu olho esses vultos maravilhosos que passaram e passam pelo mundo e fazem tanta coisa, eu me sinto, as pessoas dizem, tão pequena, tão sem recursos. Jesus quis dizer isso para todos nós ou para alguns que já se elevaram e já fazem alguma coisa? E o que significa fazer o que eu faço e muito mais? É bem colocado, Silvia. Mas olha, a resposta está na continuidade do que ele fala, porque ele fala: podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Para isso, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Então, ele está dizendo para nós que nós todos somos espíritos em evolução e que à medida que a gente for se aproximando da harmonia com as leis divinas, a gente vai tendo cada vez mais poder de ação sobre as coisas da natureza. Então, é uma busca evolutiva.
porque Jesus coloca Deus como a nossa meta maior. E está certo, porque o que Jesus conquistou através do seu próprio esforço, no seu mecanismo evolutivo, porque Jesus foi criado como nós. Só que ele foi criado porque Deus não criou o universo. Deus cria, continua criando. Então, como nós estamos a meio de caminho, existem espíritos começando e espíritos já atingindo a fase evolutiva mais plena. Então, o universo é um constante crescimento, não é? É como uma sociedade. Quando você chega numa cidade, você encontra na cidade velhos, pessoas de meia idade, pessoas mais jovens, crianças e neném sendo gerado. Então, a sociedade é feita de todas as idades. A criação divina também é feita de todas as idades. E é claro que Jesus viveu um sistema planetário que provavelmente nem existe mais, porque se a Terra foi gerada, né, com a administração de Jesus, e a Terra tem 4,6 bilhões de anos, isso significa que há 4,6 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito angelical. Então, ele não evoluiu na Terra, ele evoluiu em algum sistema planetário que a gente não sabe qual é, porque o universo sempre existiu, Deus cria sempre. Não é? Há uma resposta que os espíritos dão para Kardec no Livro dos Espíritos: podeis imaginar o Criador ocioso por algum momento? Não é? Então, a gente entende essa frase de Jesus mostrando que nós somos espíritos em evolução. E à medida que nós nos harmonizarmos com as leis divinas, isto é, de buscar ter em nós a perfeição das leis de Deus, a gente terá cada vez mais condições de realização das coisas que ele nos mostrou um pouco, não é? Quando Jesus cura as pessoas, cura porque ele tem domínio sobre as leis da natureza. Quando Jesus anda sobre as águas, porque ele tem controle sobre a lei gravitacional no seu próprio corpo. Quando Jesus fala ventos parem e acalma a tempestade, Jesus tinha o controle das forças da natureza e a vontade, a força espiritual do querer é capaz de controlar tudo isso quando a gente sabe como, não é? Então, hoje, por exemplo, a gente está aprendendo a controlar as forças da natureza. A gente usa a lei da gravidade em nosso favor, não é? Por exemplo, os elevadores são mecanismos de subir e descer usando a lei da gravidade, não é? A gente sobe vencendo a lei da gravidade usando o motor e desce usando a lei da gravidade sem esforço, só freando a velocidade para não descer depressa. Então, a gente controla a lei da gravidade em nosso favor. A gente controla as leis da eletricidade e do magnetismo a nosso favor. Quando a gente faz um ventilador, a gente está fazendo isso. Não é? A gente está usando os recursos da eletricidade para rodar uma pá, para tocar o vento, para refrescar a gente. Então, são controle das leis da natureza. Quando a gente aprender a controlar as leis da natureza espiritual, a gente também fará as mesmas coisas. Então, é uma questão de não desanimar, Silvia. Por enquanto, a gente não dá conta de fazer, mas a gente está aprendendo e vai fazer, porque todos nós seremos espíritos angelicais um dia. Quem é o próximo? Obrigada. Silvia, boa pergunta, boa resposta, né? Um dia nós seremos seres angelicais. Silvia, Kardec faz uma tabela para nós nos encontrarmos, né? Para ver onde que nós estamos, a partir da pergunta 100. Estude do 100 e principalmente as 107, 117, para que nós possamos entender o que é um espírito bom e um espírito imperfeito. Quando Jesus fala assim, você, Silva, vai fazer
o que eu faço e muito mais, quando você passar a ser um bom espírito, né, senhor Tacílio? Seremos Isso. seres angelicais. O que Cristo veio fazer? Você, Silvia, tem que deixar de pensar como matéria, porque ali na 107 está lá. O que é o ser imperfeito? O espírito imperfeito? É ainda estar ligado à matéria. E quando a gente vai ver, e o bom? Não é nem, não é nem o puro, é o bom. Se você é só bom espírito, é que você controla a matéria não te controla. Quando Jesus fala, vocês vão fazer coisas que eu faço e muito mais, quando vocês serem seres bons, passar para um nível melhor, e o caminho, eu sou o caminho. O que é o caminho? Eu já percebi, o caminho é esse, é amar a Deus. E aí o professor Otacílio fala, né, de Jesus, e fala lá de todo o texto do Sermão da Montanha e tudo, né? E eu lendo aqui loucamente aqui a nossa primeiro capítulo do Evangelho, né, professor? Que é não vim destruir a lei. Que lei que é essa? Que lei que Kardec coloca aqui? A lei de justiça, amor e caridade. Quem que é o nosso guia e modelo para que nós possamos cumprir essa lei? Nosso guia e modelo, Kardec pergunta, qual o espírito que pode ser esse? Vede Jesus. E Jesus, né? E ele coloca no capítulo 1, assim, as três revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo. E ele escreve Cristo. Quando Kardec coloca aqui no item 3 Cristo, depois ele começa: Jesus não veio destruir a lei. Ué, mas tem o Cristo e tem Jesus. O que é o Cristo? Cristo é um título, né? O Messias é aquele o prometido pela espiritualidade, pelos espíritos, né? Ele vem aqui dar o exemplo. Ele não vem destruir a lei, ele vem cumprir a lei. E Kardec fala aqui, né? Ó, Moisés, quando as leis de Moisés veio, né? Era para apaziguar ainda digamos assim, os espíritos mais enraizados, digamos assim, no materialismo, né? Jesus, quando o professor Tacílio falou, né, das bem-aventuranças, ele deu até o Mateus, lá, a 5:3-12, né? E eu gosto muito de Elahá, não sei se vocês conhecem Elahá, eu vi uma palestra dele, ele fala muito bem, ele fala assim, lá fala assim, ó, Jesus estava subindo um monte, e aí foi encontrando os pobres, e falou para os pobres, foi subindo. E foi subindo, encontrou os que choram, e foi falando para os que choram, encontrou os mansos, e foi indo, né? Então é bem legal isso, né? O professor Tassilo lembrou bem disso, né? Digamos assim, aqui, ah, quando Kardec fala do Cristo e Jesus, né, ele fala de uma palavra aqui que é assim, amar assim, a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo, né? Isso ele como doutor da lei, né, como ele não era doutor da lei, né, e ele era um mestre ali, né, ele era que ensinava ali, né, e ele podia fazer essas interpretações, né? E ele dá suas interpretações. Porque lá no Levítico, né, 19 e 18, tá bem claro, né? Não, até escrevi aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vamos falar besteira aqui, ó. Não se vingue nem guarde rancor contra os filhos do teu povo, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Está no Levítico. No Deuteronômio, no 6.45,
eu sou o teu único Deus, amarás, pois, o teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E Jesus, então, manda um clássico, né, professora? Que é o que está aqui, que Kardec coloca: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Eis aí toda a lei e os profetas. Os seus perseguidores, né, professor, estava ali querendo um cadinho, né? Mas Jesus é um espírito especial e ele vai, manda essa. E aí, o professor Tarcísio também falou lá de física quântica e tudo mais, né? Eu não entendo muito disso, não, né? Isso é com ele, mas a Kardec termina o texto falando assim: a ciência devia contribuir poderosamente para o surgimento do desenvolvimento dessas ideias. Que ideia que é? Ideia de que nós somos imortais, ideia de que nós temos que cumprir essa lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, e a ideia que assim assim, Jesus, ele fala assim, Kardec fala assim, Jesus não conseguiu falar tudo, né? Porque era preciso novas ideias e novos conhecimentos que viessem dar a sua solução, né? Então, Jesus é uma ideia. Não foi uma religião. Os homens tornaram ela uma religião. Jesus foi uma ideia, assim como o Espiritismo. Kardec, né, doutor Tassi, ele fala assim: Espiritismo é uma ideia não morre. Já falei demais, né? Arigato. Ô, Adalberto, antes de passar para outra pessoa, você me fez pensar num detalhe aqui, o professor Otacílio já tinha entrado. Quando as pessoas veem eu puxar tanto saco assim do professor Otacílio, como diria aqui no Brasil, né? Puxar tanta sardinha assim para ele, é porque é um cara de luz que traz alegria para gente, que nos magnetiza com a sua fala, mas porque é um batalhador, uma pessoa que trabalha incessantemente, tanto pela doutrina quanto pela educação do Brasil. Quem tem dúvidas desse cara é só jogar lá Otacílio Rangel Nascimento no Google, que vai ter o currículo Lattes dele lá, que vocês vão entender o que eu estou falando. É outra história. Porque tem gente que só conhece o professor Otacílio Espírita. E eu vou me arriscar a falar de física com um doutor de física. Porque Jesus, como o professor Otacílio trouxe, ele se submeteu às leis físicas do planeta. É um espírito evoluidíssimo, mas se submeteu às leis físicas do planeta, e a gente não está preparado para essa conversa. Talvez a gente vai demorar ainda, estar preparado para isso, para entender que o que Jesus fez e aqui na Terra não tem nada de extraterrestre, não tem nada de extrafísico. Ele simplesmente dominava as leis físicas. Tem tantos animais aí que andam sobre as águas. Existe lá um lagarto, que eu nem sei o nome dele, que anda sobre as águas, que o povo chama de lagarto de Jesus. As libélulas, aranhas, quando a gente vai num rio ou num ribeirão, que a gente vê as aranhas boiando aí na água, elas estão andando sobre as águas. E Jesus foi lá e fez igual. Então, isso não é quebrar, não é nada de extraterrestre. E quando as pessoas perguntam em alguma palestra que a gente faz, ou algum centro que a gente faz, mas os médiums de cura são tão raros. Sabe por que os médiums de cura são tão raros? Na minha época de criança, pequenininho mesmo, porque pequeno eu ainda sou, eu tenho menos de 1,70 m, mas pequenininho ainda sou, mas quando eu era criança, tantas benzedeiras que a gente via. A minha avó, que é médium de efeitos de incorporação, desde que eu entendo por gente, que é desde criança ela faz, e quando eu cheguei que ela já era, e eu descobri a mediunidade através dela, as pessoas batiam na porta dela com as criancinhas, e eu mesmo fui um deles quando era criança, que antigamente tinha muito de levar para benzer, para quebrar mal olhado, quebrante, e não sei mais do que, e ferida, e tudo quanto é coisa. E aí, uma reza ali que não era mais de 10 minutos, mas que uma fé fervorosa de que a cura viria através da benzedeira, que a fé da mãe da criança, da própria criança na ingenuidade da benzedeira, fazia a cura. Por que que os médiuns de cura estão cada vez mais raros? Primeiro, porque a vontade está faltando. Segundo, porque já não é preciso mais explicitar o fenômeno. Ele já está até mesmo pedagogicamente definido ali por Kardec.
estudado, não só o espiritismo, mas o magnetismo, que Kardec, antes de ser espírita, antes de, na verdade, existir o espiritismo que ele ajudou a codificar junto aos espíritos superiores, ele já estudava o magnetismo do Franz Mesmer. Ele já estudava as leis filosóficas de várias sociedades que já existiam aqui na Terra. E por aí vai várias, mesmo milenares. E aí me chega uma pessoa, talvez, que não entende, não compreende a figura do Cristo, pensar assim, mas o Cristo fazia coisas extraterrestres, extrafísicas, que a gente nunca vai conseguir fazer. E aí Jesus falou, podereis mover uma montanha daqui para ali. O que é que falta? A fé de um grãozinho de mostarda. A fé do tamanho do grãozinho de mostarda. O que falta é a vontade. E aí, quando o Tassilo trouxe e o Adalberto complementou, eu fiz lembrar disso. Não tem nada de extrafísico. É simplesmente o seguinte: me falta a vontade e o coração puro. Vamos lá, quem mais quer complementar? Fica à vontade. Só para complementar aqui, eu gosto, o professor Tassilo falou, eu não me intrometo a falar em física, eu falo, eu dou os meus pitacos aqui, mas Jefferson Cristo, ele veio assim, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Do professor Tassilo sabe, né, os cientistas, né, na idade de Kardec, nas universidades não era é, é, fi- é, ciências era ciências naturais, né? Não eram ciências, agora esqueci o nome agora. Tem que me lembrar aí. Demonstrativas, né? Não é ciências demonstrativas de laboratório, era a ciência natural, né? Toda ciência natural era a ciência que eram os alquimistas, eram os magnetistas e tudo mais, né? Depois que veio, que mudou, né? Mas então tudo era a ciência natural, a ciência da natureza. Então, quando Kardec coloca assim, né? Quando os espíritos colocam aqui lei natural, a lei de Deus. Então tudo é lei, tudo está dentro da lei natural. Ainda hoje, Adalberto, a gente usa essa linguagem. A gente divide o conhecimento em ciências naturais ou da Terra e ciências humanas ou sociais, certo? Então, as ciências naturais tratam dos fenômenos da natureza, enquanto que as ciências humanas tratam do próprio homem e da sociedade que o homem cria. Então, essa conceituação ainda continua sendo. Só que o conhecimento diversificou tanto que a gente dividiu as ciências naturais em física, química, matemática, computação, geologia, né, e tantas outras. As ciências médicas, as ciências biológicas, né? Então, a gente criou uma diversidade de de ramos para a gente poder agrupar tudo no que a gente chama de ciências naturais. Mas esse conceito ainda continua. Isso a palavra natural significa que a gente está estudando aquilo que é da natureza, tá certo? Só que quando a gente estuda aquilo que é da natureza humana, a gente só olha as coisas do comportamento social, ético do homem e esquece de que o homem transcende a realidade material, porque nós não somos homens, nós somos espíritos. Homem é um estado de coisa, é um estado evolutivo do princípio inteligente que está a caminho de um processo longo de evolução, tá certo? O espírito como Jesus, a gente não trata como homem, ele é um espírito angelical, mas ele se veste com a roupagem humana para poder trazer conhecimentos para nós. Então, essa visão do ser espiritual é que ainda falta para a ciência dos homens. Por isso é que os espíritos bondosos, ao comando de Jesus, vem esclarecer para nós a realidade do mundo espiritual através da doutrina espírita. Porque Jesus começa a fazer isso, e na época em que Jesus faz isso, a humanidade ainda estava precisando de mais conhecimento para poder compreender. Por exemplo, Jesus fala da lei da reencarnação, mas fala rapidamente. Ele mostra a realidade espiritual para nós através do Monte Tabor, com o aparecimento de Moisés e Elias,
e mostra que a vida continua através da própria aparição de Jesus depois da sua crucificação, mas a ênfase disso vai ser dada num futuro mais distante, que é quando a mediunidade, não é, cumprindo aquilo que já estava previsto por um profeta, no final dos tempos, derramarei meu espírito sobre toda a carne, a fim de que o homem compreenda a realidade espiritual, porque os jovens profetizarão, os velhos sonharão, quer dizer, o comunicado, a possibilidade da comunicação ostensiva com o mundo espiritual se deu conosco nesse último século XIX, século XX, e daqui para frente vai ser cada vez mais intensa, porque nós estamos na fase da descoberta definitiva da nossa realidade espiritual. Então, a gente hoje vê que Jesus falou de tudo, mas não entrou em detalhes em muitas coisas, mas entrou em detalhes sobre o comportamento humano em relação às leis divinas. Jesus enfatiza e dá exemplo. Mas o conhecimento do ser espiritual em si mesmo, ele vai chegando devagar. Por isso, né, que o próximo capítulo que vocês vão entrar, com a próxima sessão do capítulo 1 que vocês vão estudar, é o advento do Espiritismo, que vem para lançar luzes espirituais no nosso pensamento, a fim de quando a gente lê Jesus, a gente lê não com a visão humana, mas com a visão espiritual, porque aí a gente compreende todos os ensinamentos de Jesus. Jesus não veio falar para os homens, Jesus veio falar para o espírito que estava vestido corporalmente, porque Jesus só falou de coisas espirituais. Quando ele fala de coisas relacionadas à terra, ele chama a atenção de Nicodemos. Quando eu falo das coisas da terra, vocês têm dificuldade de entender. Imagine se eu falar das coisas do céu. Não é frase que Jesus endereça a Nicodemos? Está lá no Evangelho. Não é? Então, ele não pôde falar dos céus para nós, porque a gente não tinha entendimento ainda. Falar das coisas espiritualizantes do homem já era difícil, porque a reencarnação é um mecanismo de espiritualização do homem, né? Você nascer muitas vezes para ir aprimorando a vida humana na direção de uma plenitude espiritual. Então é importante que a gente compreenda que todos esses momentos são momentos históricos do nosso processo evolutivo e que nós agora estamos numa fase maravilhosa. O mundo, as pessoas ficam surpreendidas de eu falar isso, porque olha para o mundo, acho que o mundo está um caos. Eu acho que o mundo nunca esteve tão bem quanto está hoje. Porque se olhar para trás, sempre foi pior. Porque a lei de evolução é uma garantia. Nós estamos hoje muito melhores do que estávamos 1000 anos atrás, 500 anos atrás. Então, nós estamos progredindo. Daqui 500 anos, o mundo será muito melhor do que é hoje. Com certeza absoluta. Daqui 500 anos, certamente, a gente já estará, né, internado completamente na realidade do mundo regenerativo. Deixaremos de ser mundo de expiação e prova de forma definitiva, mas ainda vai alguns séculos para isso, porque essas transições são lentas, são conquistas não de um espírito, mas da comunidade espiritual que vive na Terra como um todo. Então, tem que ter essa visão ampla, a visão espiritual da nossa realidade. Tem mais pessoal que quer comentar alguma coisa? A gente ainda tem uns minutinhos. Buen día, Akira-san, buena tarde, buena noche. Buen día, profesor Otacero. Yo quería, o sea, comentar, ¿no? Por ejemplo, en el país donde yo vengo existen muchas personas que tienen contacto con seres de otras esferas, ¿no? Entonces, ellos falan, ¿no? Que dicen, bueno, lo que dicen estos señores es que ellos evoluyeron muy rápido, ¿no? Los seres de otras esferas. Y
nosotros como humanidad, ellos vienen a aprender de nuevo eso, porque eso nosotros vamos a evoluir de vagar, ¿no? Poquito a poquito, ¿no? Porque ellos al evoluir tan rápido se pasaron dejaron muchas cosas que no aprendieron, y sobre todo es la espiritualidad y las emociones que nosotros vamos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hace mucho sentido, ¿no? Ahora que uno está estudiando espiritismo, o sea, uno hace sentido, ¿no? Porque igualito, bueno, en el servicio, ¿no? Si yo quiero saltarme los pasos, no aprendo, ¿no? No entiendo el por qué ni el para qué de las cosas, ¿no? Entonces, si uno va a divagar, vamos entendiendo el por qué y el para qué, ¿no? Por eso vivimos esta vida material, ¿no? Claro, somos, por ejemplo, como seres espirituales o como espíritus, tenemos que vivir en la materia para comprender lo que tenemos como conceptos, ¿verdad? O sea, para saber, ¿no? Porque, por ejemplo, es como a un niño le dices, no toques que te vas a, no toques allí, para una crianza, ¿no? No toques ahí que te vas a quemar, ¿no? La crianza no, insiste, ¿no? Insiste, insiste y hasta que toca y se quema, ¿no? O sea, tiene que tener esa experiencia, para saber lo que está mal, ¿no? Que quema, ¿no? Nosotros también estamos pasando así y eso se aprende, creo, con el cuerpo físico, ¿no? Para comprender todo lo que es la parte espiritual, ¿no? Que tenemos que pasar por todos estos procesos, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Porque hay que controlar lo que dice la parte psicológica, ¿no? El ego, ¿no? É correto isso, Akira. Na verdade, a evolução nossa é uma escada. Cada vida nossa na Terra representa um degrau. E a gente tem que ir subindo degrau por degrau. Não adianta querer dar um pulo, que você pode escorregar e machucar. Né? O processo de evolução é um processo gradual e contínuo. Por isso que Jesus também fala isso: quem perseverar até o fim, perseverar é continuar no caminho, seguindo, subindo degrau por degrau. A gente não pode esperar, a Silvia está aí, viu, Silvia, que a gente conquiste, não é? A capacidade de fazer o que Jesus fez numa encarnação. A gente precisa de milhares de encarnações. Nós já tivemos milhares de encarnações e vamos ter outras tantas, porque o nosso processo evolutivo é gradual, é a famosa escada de Jacó, né, Jefferson? Vai subindo de degrau em degrau. Então, cada encarnação nossa, a gente adianta um pouco. Quando a gente é atento para isso, quando a gente conhece a espiritualidade, conhece as leis espirituais, a gente então olha, não é? Presta atenção no degrau e aproveita todo o conhecimento que ele pode nos oferecer. Por isso a gente progride mais rápido, porque há também uma resposta muito importante que os espíritos dão para nós, que é a seguinte: quanto mais a gente conhece coisas na Terra, quando a gente passa para o mundo espiritual, em função do conhecimento que a gente aprende coisas espirituais muito mais rapidamente lá do que a gente aprenderia se não tivesse esses conhecimentos que a gente adquiriu na Terra. Então, todo esse é um processo gradual, porque a gente aprende enquanto encarnado, mas também aprende no mundo espiritual. A prova disso é você ler o Nosso Lar, ver o André Luiz chegando das regiões de sombra, e ler depois, não é? A Vida Continua, que é o último livro dele, como ele é um espírito agora dono da situação e está descrevendo situações que ele está colaborando para dar certo, trabalhando no bem. Então, a gente vê a evolução do André Luiz no mundo espiritual muito, muito grande. Então, nós todos, quando voltarmos para o mundo espiritual, com o conhecimento que a gente já tem adquirido aqui, vamos adiantar muito rapidamente. Vamos adquirir muitos conhecimentos, vamos nos preparar muito mais adequadamente para a próxima encarnação. Então, a gente vai acelerando o nosso processo evolutivo à medida que a gente vai adentrando os conhecimentos espirituais, porque a gente vai decidindo por si próprio fazer isso. Não precisa da lei de causa e efeito empurrar a gente para frente, a gente se empurra, não é? Então, daqui para frente, o nosso progresso vai ser muito mais rápido. Podem apostar nisso. Agora o Otaceiro usou um exemplo maravilhoso, né? Que é o André Luiz.
E se a gente, e essa escada de evolução, né, essa ideia de evolução, a gente percebe lendo as obras que foi através do trabalho. E o trabalho desinteressado no bem pelo outro. Então, quero começar a evoluir, quero alcançar Jesus, primeiro eu tenho que começar a entender que o amai-vos uns aos outros, que Jesus troca, porque lá nos 10 mandamentos da lei mosaica que a gente estudou na semana passada, é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, é os 2 mandamentos. Aí Jesus muda, porque quando ele resume, ele muda por amai-vos uns aos outros como eu os amei. Ele coloca agora, que antes a gente não tinha um referencial, o referencial É, estava longe, ele era espiritualizado. Jesus vem e torna o referencial material. Então agora é como eu vos amei. E a gente não está nem perto de amar como Jesus amou. a gente está aprendendo a amar a si próprio ainda, né, Jefferson? Primeiro. Mais Verdade. alguém que queira. Oh, desculpa, Tassiro. Tá certo Né? isso, é isso Tá bom. mesmo. Mais alguém que queira trazer algum trecho, alguma coisa para a gente finalizar? 2 minutinhos. Akira? Ainda yo pienso que todavía uno está en proceso de amarse, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero amar, como dice, amar al próximo, yo tengo que aprender a amarme para saber cómo amar a mi próximo, ¿no? Porque ahora hay muchas cosas que están aconteciendo, ¿no? Por ejemplo, con la alimentación, cuidado, claro, físico también es importante porque dependiendo de lo que uno come va a afectar la parte espiritual también, ¿no? ¿No? Ahora, por ejemplo, que está saliendo la medicina funcional, ¿no? Que nos enseñan, o sea, ellos ya detectan lo que es, o sea, cómo se produce un cáncer, una enfermedad. Y es más simple sin tomar medicamentos, simplemente eh, con buena alimentación, ejercicio físico y la parte espiritual, que viene a ser la epigenética, ¿no? Que se está estudiando mucho la epigenética, y que la epigenética viene a ser el espíritu en realidad, ¿no? Porque él dice, la epigenética es decir, todo lo que externo nos afecta, ¿no? No, es, no afecta nuestro, cambia nuestro DNA, ¿no? Todo lo que es externo, ¿no? Tá certo. Entonces, o sea, las cosas que pasa uno ve, ¿no? Ahora depende de uno cómo es que nosotros vamos a transformar nuestro DNA, ¿no? O sea, É, cuidar do corpo é também muito importante, você tem razão. O Francisco de Assis dá um exemplo muito bem disso, né? Ele fala do corpo dele como se fosse o burrinho que ajudava ele a fazer a travessia no deserto da vida, né? Então, é muito importante que o burrinho esteja em condições de atravessar o deserto. Então, nosso corpo tem que ser bem cuidado para que o espírito, nós, como seres espirituais, possamos utilizá-lo para atingir os objetivos espiritualizantes da vida. Então, de fato, não pode esquecer que a gente deve servir a Deus direitinho, mas dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. es como cuidar de nuestro carro, ¿no? Nuestro coche, ¿no? Hay que hacerle mantenimiento para que nos dure más, ¿no? Yo pienso que É, puede ser igual. Solamente hay que para cuidar gente, más los carros que gente, nuestro cuerpo por cuerpo, ¿no? a gente poder viajar muito e conhecer muitos Eh, lugares bons. É isso aí. ok. Paso la palabra. Obrigado, Akira-san, e deixa um abraço para nossa queridíssima Neide. Isso. Ô, Alice, o seu microfone, aquela hora não estava abrindo, porque se abrir, você faz a nossa prece final depois da vibração? É assim, no ao vivo a gente pergunta. Enquanto a Alice está abrindo, eu só vou pegar aqui que tem pedido. Eu acho que não vai conseguir abrir. Mas se não conseguir abrir, eu vou fazer a prece final e o nosso queridíssimo Adalberto Sensei vai fazer a nossa vibração. E Adalberto, coloca na vibração a Neide, a família e o filho dela, que eu acho que é isso, né, Akira, que está doente, né? Coloca pra gente na vibração e quem mais quiser mentalizar aí, que está daí, as pessoas que você quer bem para que essa luz da mentalização os alcance. Então, o Adalberto Sensei vai fazer a vibração e eu faço a prece final. Adalberto, onegai shimasu. Aí,
Vamos aproveitar essas lições do nosso amigo Tacílio, falando sobre o nosso amigo Jesus, o nosso guia e modelo. Vamos acalmar os nossos corações, nos colocando à disposição dos nossos amigos espirituais. Vamos imaginar os nossos protetores, os nossos espíritos guardiões, colocando as mãos de luz sobre as nossas cabeças. E vamos imaginar essa luz penetrando em todo o nosso corpo físico, organizando, arrumando, fazendo que todos os nossos órgãos funcionem adequadamente, juntamente, lógico, com o nosso corpo espiritual. E recebe essa luz e é energizado, colocando em sintonia todos os nossos corpos, os nossas forças, os nossos campos vibratórios, as nossas forças, campos vitais, e que nós possamos sintonizar com a espiritualidade maior. Vamos imaginar que essa luz possa chegar em todas as casas daquelas pessoas que aqui vão observar essas recomendações de Jesus e vão analisar essas recomendações, e todos aqueles possam receber a nossa luz e o nosso abraço. Vamos pedir com todo carinho ao nosso amigo Jefferson e toda a sua família que ele possa receber essas luzes, o nosso amigo Otacílio, nosso professor, que ele possa receber e ser abençoado com essas luzes do alto, a nossa amiga Alice e o Vitório, seu filho, que a nossa amiga Alice possa receber essas luzes, o nosso abraço, o nosso carinho. A Eliana, lá do Reino Unido, o Akira, a Neide, o seu filho que passa por um momento de reabilitação, aqueles meus amigos da espiritualidade, que os nossos médicos do alto, juntamente com os médicos aqui da Terra, possam medicar e ser orientados, e tudo vai dar certo. A nossa amiga Neide, mãe dedicada, e o Akira possam sentir essa luz protegendo. Tudo passa. O nosso amigo Henrique, que não está aqui, que abre o nosso canal, a nossa sala. A nossa amiga Silvia, que a nossa amiga Silvia possa receber muita luz, muito carinho, que ela possa sentir a espiritualidade lhe envolvendo. Pedimos também pela dona Lúcia, que fez uma operação de catarata, que ela possa se restabelecer, que ela possa sentir a espiritualidade lhe protegendo, e que tudo vai dar certo também. Vamos pedir pela nossa casa, como é o nosso evangelho no lar, que Jesus possa adentrar a nossa casa, encher de luz, que a nossa casa possa ser a casa do caminho, luz na escuridão, o nosso castelo, o nosso refúgio. Que Jesus possa estar em nossos corações sempre. Que assim seja. Arigato. Jefferson, onegaishimasu. Seguindo essa energia boa da vibração que paira sobre nós em nossa casa. Neste momento encontramos com o próprio Cristo, a fim de poder agradecer a oportunidade do estudo hoje. Querido Mestre, que guia nossa jornada aqui pela Terra. Confiados em Ti, iniciamos o nosso trabalho e confiados em Ti, vamos encerrando, agradecidos da oportunidade de estudar os Teus ensinamentos. Obrigado pelos espíritos amigos que nos acompanham todos os dias.
Obrigado por nos trazer do mais alto a energia de Deus, para que ela se reforce a fagulha que habita o nosso coração, que ela esteja conosco durante toda a semana, abençoando tudo que formos fazer. Obrigado por nos permitir estudar, ainda que à distância, pelo advento da tecnologia, poder rever velhos amigos de tantas existências, poder encontrar um no coração do outro o consolo, a proteção e o cuidado, poder encontrar nas luzes da doutrina a instrução necessária para continuar na seara de luz. Confiados na assistência divina e superior, agradecidos de coração aberto. Obrigado pelo estudo de hoje, pelo irmão Otacílio, que com a sua humildade, com a sua vontade de trabalhar na divulgação da doutrina, tão bem preparou para nós e nos trouxe o estudo de hoje. Que ele possa ser recompensado em luzes multiplicadas pelas luzes que nos trouxe hoje. Obrigado por cada um aqui conectado e por cada um que vai se conectar no futuro e vai assistir este estudo de hoje. Que possa sentir no coração as luzes e bênçãos que aqui recebemos. Gratidão, querido mestre. Que assim seja. E a nossa eterna gratidão a cada um aqui conectado, nosso coração quentinho lá para o professor Otacílio, que o senhor volte quantas vezes quiser. E você que está aí conectado no YouTube, volte quantas vezes quiser. Quer participar do ao vivo aqui no Zoom e falar e comentar, seja bem-vindo. Aqui é um grupo de estudos de pessoas que querem e amam estar em conjunto. Longe de cada um aqui querer ensinar alguma coisa, que a gente aprende cada vez mais. Professor Otacílio, um beijo no seu coração, obrigado por estar aqui com a gente. E cada um de vocês, que voltem no sábado que vem, como diz a Miyuki, no mesmo horário, no mesmo canal.